Aleluia. Vamos orar, vamos falar com o autor da palavra. Pai Celestial, estamos aqui reunidos nesta tarde, Senhor, com o propósito de cumprir a Tua palavra. E sentimos-nos, Senhor, privilegiados por estar aqui. Mas, Senhor, a principal razão, o principal fundamento da nossa presença aqui é a confiança da Tua promessa de que Tu te encontrarias connosco aqui, onde 2 ou 3 se reunissem para a Tua glória, para a glória do Teu nome. Senhor, estamos reunidos com esse propósito e por isso confiamos, Senhor, Tu que lês os corações, confiamos que também estás aqui. Ajuda-nos por isso nesta tarde, Senhor, e ajuda-nos especialmente através daquilo que vamos ler e ouvir, porque, Senhor, são palavras que estão escritas, mas que não ajudarão a ninguém, nem ao próprio que as ler, se Tu não vieres, Senhor, e vivificares essas palavras, e lhes deres sentido, e razão, e propósito. É isso que pedimos nesta tarde, para que isto seja mais do que um cerimonial, mas nós possamos confiar na presença do Jesus ressurreto, embora o cerimonial fale do Jesus crucificado. Mas Ele ressuscitou e nós, Senhor, confiamos tanto nisso pela razão de Tu estares ressuscitado em nós e Tu viveres em nós. Vivifica por isso estas palavras, Senhor, e que elas possam ajudar a cada um, àquele que as vai falar e àqueles que as vão ouvir. E o Teu Espírito Santo, Senhor, toma o controle sobre toda a palavra falada e sobre toda a palavra ouvida, para que ela seja falada e ouvida, cumprindo a Escritura que diz que se for divinamente inspirada, ela é boa. É por isso que estamos aqui, para receber essa boa palavra que Teu Espírito Santo tem para nos dar. Que assim seja, Pai, e que possas realmente suprir toda a necessidade, Senhor, que foi trazida nesta tarde a este lugar. E quando sairmos daqui, Senhor, que possamos estar completamente certos da nossa vitória, porque Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa paz. Por isso, Pai, nos entregamos em Tuas mãos. Faz a boa obra e recebe toda a honra e glória, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Obrigado aos músicos, obrigado a todos vós que estáis aqui. Vamos abrir a Escritura nesta tarde e eu pedia que abrissem comigo no livro de Filipenses. Depois de Efésios tem Filipenses. E pedia que abrissem no capítulo 2. E vamos ler do versículo 5 ao 9, em nome de Jesus Cristo. Creio que está projetado também. Filipenses capítulo 2. E vamos ler do versículo 5 ao 9, em nome de Jesus Cristo. Se estamos juntos, vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se alguém puder ajudar a irmã. Capítulo 2, versículo 5 ao 9. Amém.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesta tarde. Podem sentar. Eu recebi um e-mail do irmão Roger Cordery. O irmão Roger Cordery foi o irmão que na inauguração não pôde estar connosco por causa do mau tempo. Já tinha viagem marcada, hotel marcado, carro reservado e tudo isso ficou sem efeito. Não sei em relação às outras coisas, mas em relação às viagens, em relação ao hotel, eles o vão recompensar. E em relação às viagens, ele perguntou-me quando é que seria possível ele nos visitar. Uma vez mais, ele disse, eu quero repetir que ficámos muito desanimados por não poder estar convosco. E eu disse-lhe mais ou menos, tendo em conta o tempo, talvez princípio de maio fosse já um bom tempo, porque entretanto, na próxima semana, no próximo fim de semana, os nossos músicos não vão estar, vão visitar uma igreja irmã na Noruega, uma família, um pastor, nosso amigo, lá na Noruega, que esteve com a sua família também no casamento do Paulo e da Sara, e é, podemos dizer, um dos patrocinadores da tradução da mensagem aqui. Essa igreja é uma das igrejas que está conosco nesse projeto. E o Daniel e a Olívia vão visitá-los no próximo fim de semana. Depois o irmão Paulo vai viajar, vai à Inglaterra também, perto do final do mês. De maneira que, também por causa do tempo, nós achamos que princípio de maio seria uma boa data. E ele respondeu dizendo que realmente, também pelos preços, ele podia, se fosse bom para nós, marcar de 28 de abril a 3 de maio. Portanto, venha um sábado e volta numa quinta-feira. E, portanto, estará connosco nesse domingo. E nós dissemos que sim, as viagens já estão marcadas e ele estará cá. Mas a razão por que eu estou a dizer isto é que ele fez questão de dizer o seguinte no e-mail. Quando ele marcou a viagem para a inauguração, ele disse que tinha outras coisas para fazer e tal, e eu agora disse-lhe, bem, para nós está bom nessa altura, mas veja, porque você tem outras coisas para fazer. Ele disse, não, eu quero que vocês saibam que a razão por que eu agora quero ir aí é porque eu gosto de vocês estão no nosso coração, eu quero estar convosco, é bom para nós e esperamos que seja bom para vocês também. E eu considero isso reconfortante, não é? Encorajador, saber que há alguém que nos estima. Eu acho que é sempre bom para nós saber que há alguém que nos estima, que ora por nós, que pensa em nós, que gosta de estar connosco, que tem prazer em estar connosco. Eu acho que isso é bom. E eu confio que esse seja também o propósito que nos mantém aqui. Eu queria saudar o irmão Valente também. O irmão Valente continua com os seus problemas lá na faculdade e no país, em relação ao país dele, por resolver. Nós temos que continuar a orar, mas o irmão Valente também quis estar connosco hoje e nós estamos gratos por isso e pela sua militância, porque isso foi importante para Paulo, não é? Ele disse, todos aqueles que militam a boa milícia não se embaraçam com as coisas deste mundo, não é? Portanto, porque problemas, lutas, dificuldades nós vamos sempre ter, não é? Mas nós temos que
permanecer. Eu não sei se já viram, já devem ter visto. Eu hoje queria falar um pouco, porque hoje é ceia, nós vamos ter ainda o cerimonial da ceia, as leituras da ceia, e normalmente eu tento trazer uma mensagem mais curta um pouquinho, não é? Porque também sabemos que há muita doutrina no meio da mensagem acerca da ceia, não é? Já vieram ter comigo e me disseram, olha, você será o pastor da nossa igreja se puser a ceia em tal condição. Eu disse, olha, espera aí, porque assim, vocês afinal não me querem para pastor coisa nenhuma. Porque o pastor é o líder, é o dirigente do rebanho, o rebanho tem que confiar na direção, não é? Porque tem que ser de noite e outros dizem que não pode comer mais nada porque a ceia é a última refeição. Quer dizer, há uma série de coisas, não é? Mas nós vemos na Escritura que quando eles se começaram a reunir, a Bíblia diz, e chegada à tarde, eles se reuniram, e depois eu andei à procura de propósito, porque eu tenho muita coisa na cabeça, graças a Deus, algumas coisas estão a vir novamente, estão a recuperar novamente com o tempo. E eu andei à procura de um versículo que eu trazia na cabeça, não é? E tinha que encontrar em João ou em Paulo que eu encontro as respostas, não é? Tinha que encontrar em João. Para além dele ser o divino e o amado, foi aquele que Jesus escolheu para receber a revelação na ilha de Patmos. E João diz que quando Jesus deu a Judas o bocado e Judas saiu, já era de noite. Se já era de noite, quer dizer que quando eles começaram, não era de noite. Quando Judas saiu para ir resolver o assunto lá no Getsémani, a Bíblia diz, João diz, que está exatamente no capítulo que nós lemos em todas as ceias, está em João 13, no lava-pés, não é? Mas nós lemos até uma certa parte e depois parámos ali, porque interessa-nos o que Jesus orientou acerca do lava-pés. E parámos ali. Mas depois o capítulo continua, depois se quiserem ler em casa, é muito interessante. E lá no final, em João 13:30, é quando diz isso, que quando ele saiu depois de comer o bocado que Jesus lhe deu, e disse, pega, quem é que te trairá? E Jesus disse, aquele a quem eu der o bocado, não é? Mas as coisas às vezes são assim, elas são faladas e elas não são entendidas. São ouvidas, ficam na memória e logo vem outra coisa à memória que tapa aquela e fica ali tudo uma amálgama e quando saímos já não nos lembramos de muitas coisas que nós ouvimos, não é? E por isso é importante que nós peçamos a Deus que o Espírito Santo permita que aquilo que for importante fique logo captado e gravado no coração, não é? Portanto, não fique no intelecto, mas deixe-se à alma, porque se ficar no intelecto, não vai produzir vida eterna. O que produz a vida eterna é o que deixa ao coração, não é? E, portanto, lá no final, Jesus deu o bocado de pão, disse-lhe para ele ir fazer o que tinha a fazer, e então lá a Bíblia diz, e quando Judas saiu, já era de noite. Pronto. Há muita, infelizmente, há muita doutrina, há muita interpretação, há muita imaginação, e nós, pacientemente e humildemente, não é? Humildemente, nós vamos caminhando, tendo nos pés calçado o Evangelho da Justiça que o Espírito Santo nos vai revelando. Às vezes cometemos erros, toda a gente comete erros, não é? Às vezes cometemos erros, mas a benignidade de Deus, não é? Vem e conserta aquilo, não é? Faz como o pai ao filho, chama a atenção, não é? Mostra o erro e depois espera que aquilo tenha sido uma experiência válida. Agora, a experiência só é válida se o mesmo erro, depois de identificado, não voltar a ser cometido. Porque senão não adiantam nada aquilo que foi feito. E por isso é que muitas vezes nós damos conta que ouvimos pregar muitas vezes sobre as mesmas coisas e sobre os mesmos temas. E se tivermos alguma questão a pôr, não devemos pôr ao pregador, devemos pô-la ao Espírito Santo. O que é que Deus quererá dizer
por estar sempre a falar da mesma coisa, se realmente confiamos que vimos aqui para ouvir de Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é boa, é apta para corrigir, para redarguir, para instar, para ensinar, ou seja, ensinar mas corrigir também. Ensinar e corrigir, ensinar e corrigir. Porque nós ainda estamos debaixo da benignidade de Deus. Amém? Debaixo da benignidade de Deus. Portanto, hoje iríamos falar um pouco acerca de perseverança, embora talvez, pela primeira leitura, ainda não se esteja a ver muito bem onde é que possa estar a perseverança, não é? Mas vamos tentar chegar lá. E, associando, não é? Temos falado ultimamente acerca de edificação, do tabernáculo, de nós mesmos, e temos por natureza aceitado, eu creio, a exortação que temos recebido. Se isso não acontecesse, não estávamos aqui, não é? À partida, a razão porque vimos sucessivamente aos diversos serviços, assistindo às mais diversas pregações, meditando sobre os mais diversos temas, é porque, pronto, há uma exortação e nós a tomamos para nós. Às vezes é difícil, não é? Às vezes é questionável, mas pela fé, não é? O profeta de Deus disse que em nenhum lugar da Bíblia Deus nos convoca a entender, mas somos chamados a crer, certo? Somos chamados a crer. Portanto, por natureza, temos aceitado a exortação que temos recebido, porque está escrito que aprova Deus sermos salvos pela loucura da pregação. Então, às vezes, a pregação roça assim uma coisa fora, sem sentido, não é? E Deus chega ao ponto de dizer que para o mundo é considerado mesmo loucura. Mas é nesse ambiente que Deus trabalha para nos salvar. Para salvar os crentes, para salvar os seus. Podem dizer, graças a Deus, somos salvos pela loucura da pregação. Aprova ao Senhor fazer assim. Ora, a pregação é a transmissão, por definição, a pregação é a transmissão de verdades divinas. Portanto, à partida, o pregador está a pregar uma verdade de Deus. Amém? E o alvo do pregador é sempre salvar ou edificar os ouvintes, e não apenas esses, mas também a todos, não é? Pomos ali a Escritura para quem passa na rua, sei lá, um dia se sentir tocado a entrar, a vir questionar, a vir saber mais, embora, eu queria alertar a igreja, o profeta diz que a Escritura não deve ser objeto de debate. A Escritura não é para debater. A Escritura é para ser pregada e cada um apanha, não é? Como pode, e Deus trabalhará nisso. Certo? A Escritura é para esclarecer. A Escritura é para ensinar. O pregador deve partilhar com a congregação tudo aquilo que o Espírito Santo lhe dá para dar. Não é? Ele é apenas um ponto de passagem. Não é? Ele não é o maior, ele deve ser até o menor, disse Jesus Cristo. Não é? Porque o próprio Senhor Jesus foi o servo de todos. Não é? E por isso ele pegou na toalha e foi lavar os pés aos discípulos e disse, agora como eu vos fiz, fazei vós também, porque de entre vós, todo aquele que quiser ser grande, faça-se pequeno, todo aquele que se fizer grande, será o menor. Certo? Portanto, o objetivo é edificar, não é? Edificar o conhecimento de Deus, foi isso que o profeta falou na mensagem, a estatura do varão perfeito. Esse conhecimento de que a pirâmide fala é conhecimento de Deus, não é conhecimento da árvore da ciência do bem e do mal, embora tenhamos que usá-la, não é? Usá-la na nossa vida, no nosso caminhar aqui, mas do que Pedro falou, do que o Espírito Santo falou na carta de Pedro, é conhecimento de Deus. Não é?
Então a exortação é isso. A Bíblia diz até em Tessalonicenses 5:11, por isso, exortai-vos uns aos outros. Agora, veja, já não é o pregador apenas. Está a ver? Agora já é, mesmo entre nós, se um irmão está fraco, você vai junto e exorta esse irmão. Ora com ele. Levanta-o na fé. Ajuda-o no que ele tiver para fazer. De alguma forma. Mas é isso que a Bíblia está a dizer. Agora não sois apenas exortados pela pregação ou pelo pregador. Não, não. Agora pegai nisso e partilhai entre todos. Exortai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Como também o fazeis. Está a ver? Portanto, há um propósito. Há um propósito em todas as coisas que Deus faz. E um propósito benigno. Um propósito benigno. Por isso é importante que o grupo esteja unido por um mesmo Espírito. E é isso que diz Paulo aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Já falámos muitas vezes sobre isso. Cada um de nós tem um ministério. Foi chamado por Deus com um propósito. O profeta de Deus disse, no dia em que eu me salvei, milhões se perderam. E eu pergunto, por que é que Deus fez isso? Qual foi o propósito de Deus? Porque eu quero cumpri-lo. Está a ver? No dia em que Deus me salvou, milhões se perderam. E isso é válido com cada um de nós. Certo? Então, por que é que Deus me salvou especificamente a mim? Para fazer o quê? Para utilizar como? Para alcançar que propósito? O profeta disse, eu interrogo-me sobre isto todos os dias. E depois que eu li aquilo, comecei a interrogar-me também. Qual é o propósito? Porque eu quero cumpri-lo. Não é o vosso propósito nesta tarde também? Amém? Com toda a humildade, repare, novamente nos aparece aqui agora a palavra humildade. Lembram-se na primeira leitura, Jesus se humilhou, sendo Deus, humilhou-se, tomando a forma do homem. E sendo homem, humilhou-se, tomando a morte de cruz. E agora, a Bíblia está a dizer-nos a nós, andai como é digno da vocação, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. O que é isto? São os frutos do Espírito. Se tem o Espírito Santo, tem que evidenciar isto. Tem que mostrar isto. Naturalmente. Naturalmente. Não é? Isso às vezes confunde. As pessoas tomam isso por fraqueza. Mas você apenas só está a ser benigno, humilde, manso, longânimo, e as pessoas não entendem. Não é? E lembrem-se uma vez mais, quando Sansão desperdiçou o dom que Deus lhe tinha dado, foi quando ele perdeu com os filisteus. Porque enquanto ele valorizou o dom que Deus lhe tinha dado, e ele o manteve e o usou, e não teve vergonha de andar com ele, e quando foi preciso pô-lo em ação, ele com uma queixada seca de um jumento, rebentou com os elmos e com a cabeça de 600 filisteus. Não era Sansão, era o dom que Deus tinha colocado em Sansão e que ele estava a pôr em uso. E é para isso que nós somos exortados também. Certo? É para isso que nós somos exortados. É para caminhar com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, mas sabendo que fomos chamados por Deus por um propósito. E lutar por cumprir esse propósito. Exercê-lo. Não é? Repara, o que é que Deus diz a esta era? Antes fosses frio ou quente. Antes vivesses como realmente és. Mas porque és morno, não é? De caminhas aí, não és nem incrédulo nem crente, vomitar-te-ei da minha boca.
Temos que caminhar, o que Paulo está a dizer aqui, o que a Bíblia está a dizer aqui, é que nós temos que caminhar de acordo com a vocação para que fomos chamados. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é? A Bíblia fala nisso também, ter de paz com todos. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? O qual é sobre todos e em todos e por todos. E Ele mesmo, diz a Escritura no mesmo capítulo 4, já não está aí, mas Ele mesmo, a Bíblia diz, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que faz a unidade do corpo, Ele mesmo estabeleceu ordem e dons, edificando assim a própria Igreja. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, e diz a Bíblia, continua, tudo com um propósito. Há um propósito em tudo. Há um propósito pelo qual estamos aqui, há um propósito pelo qual viemos ao mundo. E o propósito porque o Espírito levanta esses dons na Igreja é para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento do corpo, para o amadurecimento do corpo. Para que não sejamos mais meninos levados em roda por todo o vento de doutrina, mas sabermos que fomos chamados por um propósito de Deus e desejar cumpri-lo. E o profeta de Deus diz que Deus só quer ver esse desejo no seu coração. Porque se Deus vir esse desejo, não é? Repara, semana passada, quem esteve cá ainda lembra, falámos daquele desabafo de Paulo, quando quero fazer o bem, o mal estar presente. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Certo? A benignidade de Deus. Se Ele vir no nosso coração o desejo de cumprir esse plano, de fazer essa vontade, de satisfazer esse propósito de Deus. Esse tem sido, não é? Se mais eu não tiver, não é? Isso eu vou ter lá à minha espera, porque Deus tem visto isso no meu coração. O desejo de cumprir o propósito de Deus, de fazer a obra de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Tenho conseguido? Umas vezes sim, outras mais ou menos, outras não é? Como qualquer um de nós. Mas não é esse o facto. O facto é que o nosso principal propósito é fazer a vontade de Deus. Então nós podemos dizer que somos crentes. Certo? Então Deus vem e ultrapassa as nossas limitações. E aí Deus nos faz fazer coisas que nos fazem a nós mesmos abrir a boca de espanto. E isso mostra que não somos nós, é Deus. É Deus em nós, fazendo as coisas. Amém? Ele mesmo vai trabalhando para edificar a própria igreja. Ou seja, o que quer que estejamos a fazer não provém de nós mesmos, nem depende de nós mesmos, nem nos beneficia só a nós. Eu vou repetir. O que quer que seja que tenhamos o propósito de fazer e estejamos a fazer, não provém de nós mesmos, não depende de nós mesmos, nem beneficia apenas nós mesmos. Deus estabeleceu como tudo isto tem que ser feito e o seu resultado. Vejam, e por isso, quando Ele mandou a orientação por Moisés, Ele disse lá em Deuteronômio 8, a partir do versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Certo?
Isto hoje é a promessa que Jesus nos fez. Eu vou preparar-vos morada para que onde eu estiver, vós estejais também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão não vos teria dito. Sabemos, pelo profeta de Deus, que estamos no terceiro êxodo hoje. Certo? Portanto, estamos a caminho da terra que mana leite e mel novamente. Amém? Estamos juntos? Agora repara. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Agora leia mesmo. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender. E o resto nós já sabemos de cor e salteado, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas para chegar a essa conclusão, veja o que é que Deus fez. Deixa-te ter provas, deixa-te ter fome de carne, e de peixe, e de alho, e de cebola, e te dá só um maná. Só para saber o que é que está no seu coração verdadeiramente. Sabe porquê? Porque fomos formados em iniquidade e nascemos a falar mentira. E lá dentro Deus colocou uma semente. Mas Deus nos fez com livre-arbítrio. E quando essa semente florescer, o nosso livre-arbítrio pode rejeitá-la. Ou o nosso livre-arbítrio pode dar glória a Deus. Certo? Portanto, essa é a razão das provas, das necessidades, das dificuldades. Por isso Paulo disse lá no final, combati o bom combate, mas agora eu vejo a coroa da justiça, que me está reservada. Eu vejo nos céus, certo? E Estevão disse, olha, eu sei que vós não sabeis o que estáis a fazer, mas eu vejo os céus abertos. E Jesus à destra da majestade, intercedendo lá no alto. E por isso, diz o profeta de Deus, quando as pedras começaram a cair, ele já dormia. Não teve nem dor. Não é? Quando as pedras começaram a voar, o Espírito subiu. Amém? Voou. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. De tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Toda a Escritura divinamente inspirada viverá o homem. Toda a revelação do Espírito Santo viverá o homem. Toda a voz do profeta viverá o homem, porque é a voz de Deus. Amém? Há, portanto, um desempenho que Deus espera de nós, que é manifestamente espiritual. O próprio Senhor Jesus Cristo, não é? O próprio Senhor Jesus Cristo. Eu tinha aqui uma anotação, 1 Coríntios 2,11, que diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Ou seja, é por isso que somos salvos pela loucura da pregação, porque ela é o próprio Espírito de Deus falando à semente pré-ordenada por Deus. E ela diz, amém, se o Espírito que estava em Cristo está em nós, o Espírito que está em nós clama como ele, Abba Pai. Cumpra-se em mim a tua vontade, faça-se a tua vontade, não a minha. Certo? E isso exortamos-nos a nós mesmos, exortamos aqueles que partilham connosco, exortamos aqueles que nos conhecem, porque a nossa vida passa a ser ela mesma uma exortação, uma pregação. A noiva hoje, repare, o profeta de Deus diz que a palavra está na noiva, então a noiva hoje é em si mesma uma pregação, uma exortação.
ela tem que ser o reflexo disso. Repare, um livro manifesta o caráter do seu autor. Certo? Então, assim é o povo de Deus. Ele manifesta o caráter daquele que o escreveu, porque a Bíblia diz isso mesmo aos Coríntios, diz que somos epístolas escritas pelo Espírito Santo no coração. Não vale a pena estar aqui à volta para dizer tal qual o parágrafo diz e tal, porque está escrito a vírgula, tal. Não é isso. O fundamento, a gênese, a essência é que o Espírito Santo escreve diretamente nos nossos corações com sangue. Com sangue. Amém? Podem dizer graças a Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo assinala o início do seu ministério, anunciando isso mesmo, quando disse em Lucas 4, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para eu fazer isto, aquilo, e para que não restasse dúvidas. Chegou a meio, não é? Nós já conhecemos, do versículo 2 de Isaías 61 e parou. Certo? Porque não era o ano, não é, de juízo, era o ano aceitável do Senhor que estava a começar ali. Era a benignidade de Deus, era o amor de Deus materializado em osso e carne e nervo, que estava ali. Mas ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para... Eu queria que guardassem estes pequenos pontos. Portanto, o propósito de Deus estabelecido em nós para cumprir determinado programa de Deus. Certo? Estamos juntos? Entendemos assim que nascemos aqui para algo que temos a necessidade de fazer. E que, como está expresso na leitura inicial, Jesus se humilhou para cumprir e Deus o exaltou porque cumpriu. Podem dizer amém? Ele se humilhou para cumprir e Deus o exaltou no final porque cumpriu. Paulo disse, onde está ó morte o teu aguilhão, onde está ó morte o teu aguilhão, onde está ó sepultura a tua vitória, porque eu já vejo a coroa da justiça que me está reservada, não apenas para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. E ele obviamente estava a falar da segunda, porque ele não viu a primeira, só a viu no caminho de Damasco. A primeira vinda de Jesus Cristo para ele foi na forma de coluna de fogo, como para nós. Amém? Entendemos assim que Jesus se humilhou para cumprir e Deus o exaltou porque cumpriu e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Portanto, é tão importante essa humilhação para Deus que logo é transformada em poder. Repara, Deus diz a Daniel 10:12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, está a ouvir bem? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por tua causa. Epá, extraordinário. Já viu o que é que Deus lhe está a dizer aqui? Deus não está a dizer a Daniel. Deus está a dizer ao que estava dentro de Daniel. E o que estava dentro de Daniel é o que está dentro de si. Você crê nisso? O que estava dentro de Daniel é o que está dentro de si. Você crê que o que Deus falou com Daniel está a falar consigo nesta tarde? Desde o primeiro dia. Não é? Agora nós dizemos, sim, realmente é verdade. Nós conhecemos a história. Foi bom. Foi bom. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, os leões não lhe tocaram. Deus enviou o seu anjo. Foi bom.
Foi bom com os filhos hebreus. Sadraque, Mesaque e Abednego, foi bom. Eles lançaram-no no fogo. Glória a Deus. E Jesus estava lá. Nabucodonosor viu. Eu vejo 4 homens e um é o filho do homem. Foi bom. Foi ou não? Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando eles eram meninos, o rei disse que os alimentassem com o manjar da Babilônia. Amém? Agora, sabe qual era o manjar da Babilônia? Era igual ao nosso hoje. Certo? Podem dizer amém? E sabem o que é que fizeram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembram-se? Quando os leões queriam comê-lo e o anjo do Senhor não deixava, foi bom. Quando as chamas não tocavam neles, nem cheiro de fogo havia, foi bom. Jesus lá com eles, para trás e para a frente. Aleluia, dai glória a Deus, dai glória a Deus, no meio do fogo. Aleluia. Mas antes, eles chamaram Arioque e disse assim, olha, nós não nos queremos contaminar com a comida da Babilônia. E Arioque disse, não, eu tenho que vos dar, fazer o que o rei mandou. Porque senão o rei mata-me. E mata-vos a vós. Vocês se lembram essa parte do livro de Daniel ou já não se lembram de ler? Está lá logo no princípio do livro de Daniel. Que bom a gente ler Daniel na visão dos bodes, na visão de não sei quê, na visão de... como a gente tem lido dias e dias e dias, Daniel 12, mas já leu Daniel 1? Porque em Daniel 1 ele disse, olha, não, dás-nos a comida de israelita. E não nos queremos contaminar com a comida da Babilônia. Tenho que puxar o púlpito para aqui. Aqui parece que estou de microfone. Tem câmara de som aqui. Aí como é que é? Ouve-se bem aí? Na mesma? Ou melhor? A mim ouço melhor aqui. Vou puxar um pouquinho à frente, porque aqui tem microfone. Ele disse, olha, tudo bem. Mas é assim, nós não vamos comer a comida da Babilônia. Não, vocês têm que ter conta no Facebook. O rei quer saber quem são os vossos amigos. O rei quer saber com quem é que vocês se comunicam. O rei quer saber que segredos vocês passam de uns para os outros e tal. Vocês têm que ter. Ele disse, não, mas nós só queremos água e couves, água e vegetais. Isso é sopa, irmã Sara. É por isso que nós comemos muita sopa lá em casa. Você come sopa, irmão Tiago? Água e vegetais? Amém. Isso é bom para endurecer não sei como é que se chama, as cruzes. Eles disseram água e vegetais. E ele disse, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não. Então o rei tem os seus discursos no YouTube. Vocês têm que ter YouTube no telemóvel, no tablet, no computador, para assistir aos discursos do rei. Ele disse, mas nós não queremos comida da Babilônia. Ele disse, olha, vamos fazer uma coisa, dá-nos 10 dias. Vocês comem todos a comida da Babilônia, nós comemos só a nossa comida. Se passados esses 10 dias, nós não estivermos como os outros, ou melhor, que comem aquilo tudo, então aceitaremos a comida que tu nos deres. Eles já sabiam que o Senhor não os ia desamparar. Não, eles foram orar e jejuar para que Deus os guardasse de precisar de comer a comida da Babilônia. E quando o rei os chamou, Deus já tinha ouvido as palavras deles e lhes dado perseverança. Tinha galardoado essa perseverança. E não havia, de entre
todos os sábios e inteligentes da Babilónia alguém que fosse melhor do que eles. O rei os expôs a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre as províncias e Daniel estava junto ao rei. O rei já não abdicou mais dele. Ele vai ficar sempre aqui, este é especial. Porque Deus disse, eu vim por tua causa, Daniel. Eu vim por causa das tuas palavras. Está a ver? Está a ver? Por isso eles disseram, dura eu ouvir este discurso, quem o poderá suportar? E foram embora, porque eles não estavam a suportar a ouvir a palavra feita carne. Está a ver? Jesus era a palavra feita carne, que discernia os pensamentos do coração, que sabia o que é que eles gostavam de comer. Então, esse deve ser o nosso alvo. Mas lembremos-nos do que a Bíblia diz em Tiago 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Está a ver? Sujeitai-vos e resisti, ou seja, é como levantar a mão. E o amém. O profeta diz, é contra a natura, é uma luta. Você tem que vencer um combate. Para erguer a sua mão e dizer, amém, eu creio, eu sou desse reino que é de cima, porque por natureza a mão descansa em baixo. É uma canseira levantar a mão. Tem que fazer força para levantar a mão. Está a ver? Há um combate. Para se sujeitar tem que resistir e vice-versa. E isso requer capacidade. Repare, tem pessoas que não conseguem nem pentear-se. Tem pessoas que não conseguem nem levar a comida à boca. Não é? Precisam de ajuda ou precisam de ir com a outra mão. Está a ver? É um combate. É um combate. O profeta de Deus diz na revelação dos 7 selos, no 2º selo, o que faz Deus ser grande é porque Ele é suficientemente grande para se humilhar. Isso é o que o faz grande. Não há nada maior. E Ele humilhou-se o mais baixo que alguém se podia humilhar, ou que nenhum ser humano jamais se humilhou. Ele era o Rei do céu. Desceu à cidade mais baixa da terra, Jericó. Ele chegou a um nível tão baixo que mesmo o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Zaqueu, está certo? Não é? Está a ver? Claro que isto é tudo um tipo, não é? É para termos para o quadro, estamos a construir, cada pregação é um puzzle. Que nós vamos colocando, as peças vão sendo colocadas no lugar e o quadro se vai formando na nossa frente. Amém? Está a ver? Ele foi chamado o pior nome que um ser humano pôde ser chamado. Um feiticeiro, um demónio, Belzebu. Isso foi o que o mundo pensou dele. Ele morreu a morte mais cruel. Ele não teve um lugar para reclinar a sua cabeça, expulso por cada organização. Mas Deus o exaltou tão alto, até ao ponto que ele tinha que olhar para baixo para ver o céu. O profeta de Deus diz, Deus em humildade. Tem pessoas que acham que o ministério é cor-de-rosa. Ou tem que ser cor-de-rosa. E aqueles que fazem parte do ministério têm que ser cor-de-rosa também. Mas olhem para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Olhem para o ministério dele e vejam onde está o cor-de-rosa. Os pássaros têm os seus ninhos. As raposas os seus covis. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O autor e consumador de todas as coisas. Está a ver? As pessoas julgam que aqueles que fazem parte do ministério é tudo cor-de-rosa.
Mas olhem o que foi a vida de Pedro, Tiago, João. Veja o próprio Judas Iscariote. Repara, acho que Judas nunca teve a noção do que era aquele ministério. Ele estava ali ao lado, mas ele não tinha a noção. Ele não tinha a noção do que aquilo era. Repara, o profeta diz, e eu penso também, ele entregou Jesus Cristo por 30 moedas, porque ele julgou assim, bem, eles vão lhe dar umas baradas, e uns tabefos e tal, e pronto. Repara, Judas tinha experiência de denominação, provavelmente. Ele disse, tanto faz a gente estar numa igreja como noutra, como aqui, como acolá. É tudo igual, eles leem todos os mesmos pergaminhos, todos eles leem Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Moisés, o Pentateuco, o isto, o aquilo. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Portanto, aquilo, eles vão expulsá-lo, vão pô-lo fora, qualquer coisa. Ele nunca percebeu qual era o ministério que estava ali. Quando ele deu conta, ele voltou para trás e tentou reparar as coisas, atirou as moedas de volta para o sumo sacerdote, mas já não ia a tempo. Já não ia a tempo. Ele teve um tempo para reconhecer o ministério que estava no meio deles. Mas não tinha nada de cor-de-rosa. Não, Tiago. Ele tinha experiência de ministérios cor-de-rosa. Grandes tabernáculos, não é? Cadeiras de veludo. O povo vestido principescamente, era tudo cor-de-rosa. Dinheiro a rodos na igreja. Era tudo cor-de-rosa. Por isso ele não tinha experiência. Ele foi, expulsou demónios, orou pelos enfermos. Ele tinha essa experiência da denominação. Ele só não tinha a experiência da palavra feita carne. Não tinha. Agora, ainda acerca do que Jesus Cristo cumpriu, Ele fez isso com o propósito de nos ganhar para si mesmo. Pense nisso, irmão. Pense nisso, irmão. Jesus nos ama. Por isso Ele deu a vida dele por nós. Estamos juntos, irmão Jorge? Estamos juntos. Ele tinha uma ideia vencedora. Jesus tinha uma ideia vencedora. Ninguém entendeu qual era o ideal dele. Ninguém entendeu. A ponto de, quando ele ressuscitou, veio ter com Pedro e disse: Pedro, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Está a ver? Mas havia um propósito no coração de Pedro, Tiago, João, diferente daquele que havia no coração de Judas. E por isso, a história teve finais diferentes, completamente diferentes. Não morreram todos? Não. Só morreu Judas. Porque morte significa separação eterna de Deus. Certo? E de Judas está escrito: nenhum se perdeu, senão aquele que nasceu para esse propósito. E isso deve nos fazer meditar. Isso deve nos fazer meditar. Como Elias. Está a ver? Repara, deixa-me fazer a ligação melhor. Ele tinha uma ideia vencedora, ele creu naquilo que estava a fazer, Jesus. Certo? Como Elias. Um pequeno sinal no céu, mas a certeza de que algo grande estava para acontecer. Está a ver? Lembra? No entanto, onde é que ele estava?
Primeiro a beber do ribeiro, a comer do pão e da carne que os corvos lhe traziam, depois tudo isso secou, depois ter que passar para um ministro, ser alimentado por uma viúva e ir comer do que a viúva tinha, do pouco que a viúva tinha. Já viu o que é que isso representaria para um ministério? Mas havia um propósito nisso tudo, não só para Eliseu, mas para a viúva e para o filho também. Amém? Não só para a sunamita, mas para na casota que fez para Eliseu. Não só para a sunamita, mas para ela, para a vida dela, para o filho que ressuscitou também e para as terras que depois o rei mandou os filisteus lhe devolverem. Se for ler a história, certo? Está a ver? Um propósito divino para fazer as coisas. Devemos ter um propósito divino para vir à igreja, para vir à ceia, para lavar os pés aos santos. Um propósito divino. Amém? A essa característica, humildade para ser exaltado, o irmão Branham chama-lhe em nós perseverança. Certo? Ele depois, ao falar da perseverança, ele anda por aí também, por essa característica de sujeitar tudo a Deus, mas por um propósito. Mas precisamos de ser habilitados para isso, porque senão não vamos conseguir. Amém? E perseverança significa ser persistente. E o profeta diz, você é perseverante quando é persistente. Vamos ver se entendemos melhor isso. O profeta diz na mensagem perseverante. Agora, todos os cristãos devem ser persistentes. Eles devem ser perseverantes. E a única maneira de você conseguir fazer isto é, primeiro, ter fé naquilo que está a fazer. Certo? Bem, à igreja pela fé de ser abençoado, preparado, receber fé de rápido. E ir subir nos ares a encontrar o Senhor. Amém? É esse o seu propósito? E se não tem fé, você está só a fazer uma tentativa. Uma tentativa. Então você não pode ser perseverante enquanto não tem fé naquilo que está a fazer. Está a entender? Mas quando realmente sabe que é verdade, então não há nada que vá detê-lo. Você é realmente perseverante. E homens de todas as eras que já chegaram a fazer alguma coisa e tiveram fé no que estavam a tentar fazer, foram perseverantes. As Escrituras mostram-nos isso mesmo. Os exemplos de persistência, perseverança, sempre trouxeram vitória sobre o problema e uma posição reconhecida aos olhos de Deus. E o profeta de Deus diz que quando uma pessoa entra na presença de Deus e ouve a voz de Deus, ela faz coisas tão radicais para a pessoa comum que parece até ridículo. Como, por exemplo, Moisés, né? Com 80 anos, apoiado num cajado, e dizer a quem lhe perguntava que ia tirar um povo do Egito, de debaixo da alçada do faraó. Um poder do mundo, invadido por um homem só, diz o irmão Branham. Veja o quadro, um homem só invadindo o Egito para tirar uma igreja de lá. Um povo de lá. Está a ver? Né? E aí o profeta diz uma coisa, assim, eu tirei só este quote porque eu achei extraordinário. O profeta diz assim, eu não sei o que ele, Deus, pode fazer por uma denominação. Eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. Está a ver? O contraponto, a contraposição entre um homem e uma denominação. E o profeta da nossa era, não é? Um profeta maior, o ministério de Elias em execução, diz assim, eu não sei o que é que ele pode fazer por uma denominação, mas eu sei
E ele estava a falar certamente por experiência própria agora. Eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. Tudo o que ele, Deus, necessita é de uma pessoa que é você. Está a ver? Que é você. Entregue-se. Renda-se agora. Então ela é perseverante. Porque ela recebe aquilo que ela precisa para cumprir o propósito de Deus do princípio ao fim. Certo? Com obstáculos, com tentações, como nós ouvimos na canção, caindo, levantando, o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer, mas o Deus do cor-de-rosa é o Deus das provações também. O Deus que esteve com Daniel, não é? No capítulo 12, mostrando-lhe o futuro, foi o mesmo Deus que esteve com ele quando o lançaram na cova dos leões. Ou quando ele determinou não se contaminar com a comida dos babilônicos. O mesmo Deus. Então essa pessoa que é tomada por Deus, ela é perseverante, nada vai detê-la. A ela e ao seu propósito consequente. E veja, nesta mensagem perseverante, sempre que o profeta fala de perseverante, do perseverante ou de perseverança, ele usa aquela mulher cirofenícia que não tinha problema nenhum. Ela, a filha dela, é que estava, de acordo com o que ela disse, miseravelmente endemoniada em casa. Mas quem estava na luta e teve que pagar o preço era ela. Porque ela chegou junto dele, ele disse, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Lembram-se do que lemos em Deuteronômio? O Senhor te deu pão duro, o Senhor te deu maná que não conheces, tirou-te do cor-de-rosa, apenas para ver qual era a tua fibra. O que é que estava no teu coração? E ela disse, sim, Senhor, abaixo de cão até, desde que eu vá no rapto. Eu quero as migalhas para mim já está bom, já está bom. E ele disse, mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme aquilo que tu pedes. Está a ver? Porque ela aceitou tomar o lugar que Deus tinha para ela. Repare, a sunamita, o marido era muito rico. Ela não tinha necessidade de coisa alguma. No ministério de Eliseu, a viúva tinha necessidade de tudo, ia fazer o último bolo para ela e para o filho e ia morrer. Nada disso aconteceu. Quando elas se sujeitaram a Deus, Deus tomou conta do assunto. Está a ver? Deus tomou conta do assunto. Ela disse, sim, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É só isso que eu procuro. Não é? Ele disse, ó mulher, faça-se assim, conforme a tua fé. Repare, aquele criado, aquele centurião que tinha o criado moribundo, mas que ele amava, tinha-o servido toda a vida, ele disse, Senhor, calma, Jairo está aí atrás de ti, anda à minha casa, anda à minha casa, anda à minha casa. Não, eu não sou digno disso. Fala uma palavra e o meu criado sarará. Eu creio assim. E o que é que Jesus disse? Opa, nem em Israel eu tenho encontrado fé desta natureza. E assim aconteceu. O criado sarou. Amém? E veja, Zaqueu. Zaqueu tem um pormenor muito interessante. Ele não era crente. O profeta diz que ele era um homem de negócios do Evangelho completo. Era das denominações, não é? E Zaqueu tinha a sua própria vida, a sua própria autonomia. Mas o profeta diz, mas a esposa dele, olha, vamos combinar que ela se chamará Rebeca. Rebeca tinha ouvido Jesus Cristo, tinha ouvido a mensagem da hora. E quando ela tomou consciência de que aquilo era o assim diz o Senhor, sabe o que é que ela fez? Ela começou a orar para que Deus mudasse o coração de Zaqueu. Já tinha lido isso?
E aí, diz o profeta na mensagem, ele havia de passar por ali. Então, após um tempo, Rebeca agiu como se ela estivesse a dormir. Só que ela estava a orar. E ela observava Zaqueu, ao sair da cama, bem cuidadosamente, vocês sabem, ir arranjar-se, pentear o cabelo direitinho, colocar a sua melhor veste. Ela deu uma olhadela por um olho para ver o que ele estava a fazer. Ela soube de imediato que Deus tinha respondido à oração. Ele estava-se a preparar para ir, assim como Nicodemos, sem dizer nada a ninguém, mas ele ia vê-lo. Pelo menos ele ia vê-lo. O que é que ele tinha que tinha posto a esposa dele daquela maneira? Não é? Ela nunca se tinha comportado assim, não é? Mas ela ficou diferente. E quando ela ficou diferente, ela começou a orar e ele ficou diferente. Está a ver? Ela provavelmente nunca disse que ele era um bandido que ia para o inferno. Mas ela começou a orar e a dizer: Senhor, salva o meu marido. Salva o meu marido. Deixa-o ver o que eu já vi. Deixa-o ouvir o que eu tenho ouvido. Deixa-o sentir o que eu sinto. Está a ver? Ela sabia o que estava a acontecer, que algo estava para acontecer. Assim Zaqueu saiu nas pontas dos dedos, não deixando que Rebeca soubesse onde ele estava a ir. Você sabe, ele se escapuliu, chegou ao lado de fora, olhou para trás. Ela levanta a cortina, olha para fora para o ver sair e ela diz: obrigado, Senhor, tudo está bem agora. Está a ver? Portanto, repara, o título, não é? Se quisermos dar à mensagem, seria perseverança, mas repare, no fundo é como Jesus se humilhando para ser exaltado, suportando a adversidade para alcançar a vitória, tendo no coração o propósito certo para que Deus possa trabalhar sobre ele. Amém? Veja, portanto, que há algo de comum em tudo isto, que parece estar sempre em segundo plano. Jesus humilhou-se e Deus deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. Certo? Humilhou-se perante Deus e Deus o exaltou. E repara, e nós vamos encerrar, a Bíblia diz em Apocalipse 17, e eu vim buscar isto porque, prontos, o profeta diz que as eras é como na praia, como a maré na praia, não é? Rebenta a onda, mas depois ela ainda vai pela areia adentro e tal, ainda vai molhando por ali adiante, e que nas eras aconteceu a mesma coisa, não é? E em Apocalipse 2,17 o Espírito diz assim às igrejas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, portanto à nossa também. Ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E eu trouxe isso só para, pronto, se encerrar assim em beleza, não é? Se Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, um nome ao qual todo o joelho se dobra, o Espírito disse às eras que Deus também tem um novo nome, não é? Escrito numa pedra branca, o qual ninguém conhece, senão o próprio que o recebe. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento que Tu nos estás a dar nesta tarde. Não apenas estamos gratos, Senhor, porque recordamos o momento em que Tu te entregaste por nós e para isso Tu tomaste do pão e do vinho ou do fruto da vide e Tu disseste: não o tomarei mais até que o tome novamente convosco no reino dos céus.
Mas tu disseste para nós, continuai a fazer isto em memória de mim. E por essa razão estamos aqui agora, Senhor, nesta tarde, e queremos agradecer por isso, mas também por uma vez mais nos teres abençoado com a exortação desta tarde. Senhor, ajuda-nos a ser perseverantes, para que possamos, Senhor, ser persistentes, continuar a cada dia. A adversidade vem, os problemas acontecem, a desilusão por vezes diz presente, o desânimo, o desalento, mas Senhor, ajuda-nos a reverter essa situação rapidamente. A Escritura diz, examinai tudo, retendo bem. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor. Orai sem cessar, não extingais o Espírito. Senhor, vivifica-nos nesta tarde. Que a Tua Palavra possa fazer arder agora os nossos corações por aquilo que ouvimos de Ti nesta tarde. Pela Tua Palavra, pela boca do profeta, mas a própria Palavra é a boca dos profetas, Senhor. É a Tua boca. Os profetas são a Tua boca, porque está escrito que Tu não fazes nada na terra sem antes falar. Tu falares pela boca dos Teus servos, os profetas. Por isso, Senhor, confiamos, clamamos, nos prostramos perante Ti, como aquela mulher sirofenícia, como aquele centurião, Senhor, como aquela Rebeca. Nos dobramos sobre nós mesmos e perante Ti reverentemente. Nos humilhamos até ao pó, pedindo misericórdia, que nos ajudes, que nos abençoes e que o Teu propósito, Senhor, seja vivificado em cada coração nesta tarde. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Dá-me coragem, Senhor. Dá-me, Senhor, a determinação para ficar do lado certo. Ajuda a cada um de nós a permanecer do lado certo também, sem nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Mas, Senhor, se tivermos que comer das migalhas que caem da mesa do Senhor, isso trouxe um grande benefício para aquela mulher. Isso traz-nos-á um grande benefício para cada um de nós também. Nos rendemos a Ti, Pai, para cumprir o Teu propósito, para que o Teu plano se estabeleça, Senhor, neste país, nesta cidade, neste país, na Covilhã, para estabelecer a glória do Teu nome. Oh Deus, ajuda, abençoa, Pai, tem misericórdia deste país, tem misericórdia de nós, Senhor, que estamos nele, mas, Senhor, tem misericórdia dos santos ao redor do mundo. Em todo lugar, Pai, onde estiver estabelecido, Pai, um cristão, um crente verdadeiro, rendido a Ti, tendo o seu coração selado para cumprir o Teu propósito, Senhor, dá persistência, dá perseverança. Ouve as palavras, como fizeste com Daniel, como respondeste a Daniel, responde nesta tarde em cada coração daqueles, Senhor, que receberão este serviço, o verão, Senhor, partilharão esse momento connosco, apesar de ser mais tarde, mas, Senhor, o Teu Espírito não tem princípio de dia, nem fim de vida. É o mesmo, ontem, hoje, quando quer que seja que esse serviço for visto, onde quer que seja, Pai, que o Teu Espírito dê persistência, dê perseverança, ouça a oração, opere o milagre, se o propósito é benigno e para a Tua glória. Porque foi isso que Tu disseste a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei desde os céus. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração desse lugar. Que assim seja, Pai. A tua palavra te diz que com o benigno te mostrarás benigno. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, que a tua palavra nesta tarde tenha sido escrita nos nossos corações pelo poder e virtude do teu Espírito Santo. E ajuda-nos agora, Pai, que vamos tomar a ceia. Senhor, ajuda-nos agora, santifica-nos agora. Senhor, está escrito que não podemos ser participantes da mesa de Deus e dos ídolos, do cálice de Deus e do cálice dos demónios. E por causa disso, pedimos perdão por todo o erro, por todo o engano, por todo o equívoco. Pedimos perdão, porque tu disseste, Pai, que se nos humilharmos e pedirmos perdão, tu nos purificarás de toda a injustiça. Senhor, purifica-nos agora e ajuda-nos, Senhor. E quando viermos à mesa, Senhor, que não haja nenhuma indignidade em nós, não haja nenhum indigno no nosso meio, para que tu te agrades, Senhor, para que tu te sintas glorificado, para que sejamos abençoados. Concede, Pai, pois pedimos estas coisas por amor do teu nome, para a tua honra e glória, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.